Filadélfia, o tipo de igreja que Deus usa. Apocalipse capítulo 3 versículo 7 ao 13 diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, e ninguém fecha, e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Das 7 cartas de Nosso Senhor às igrejas da Ásia Menor, apenas 2 não receberam nenhum tipo de correção ou repreensão. Uma foi a carta à igreja em Esmirna. Apocalipse capítulo 2 versículo 8 ao 11 diz: E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto, e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E a outra é esta carta à igreja em Filadélfia. Embora a carta à igreja em Esmirna seja um desafio para eles permanecerem fiéis até a morte, esta carta está cheia de elogios. As outras 5 cartas contêm palavras de reclamação e correção, mas esta igreja não recebe nada além de louvor do Senhor Jesus Cristo. Ao ler esta carta, você rapidamente percebe que esta é uma igreja que o Senhor está usando para a sua glória. De fato, ao longo da história, o tipo de igreja que Deus usou com mais frequência se encaixa no molde de Filadélfia. Eu quero que esta igreja seja uma igreja que Deus possa usar, você não quer? Quero que o Senhor olhe para nós e diga, há uma igreja com a qual posso fazer algo para a minha glória. Eu gostaria que nos encaixássemos nesse molde da Filadélfia. Acredito que valeria a pena esta noite examinar esta passagem e examinar por nós mesmos as características de uma igreja que Deus usa. Então vamos ver se nossa igreja se encaixa ou não no molde. Se isso acontecer, então louve a Deus. Vamos em frente. Se não, então não vamos perder nosso tempo tentando mudar o molde, vamos mudar a igreja para se adequar ao molde. E o Cristo desta igreja. No versículo 7 a 8 diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, e isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, e ninguém fecha, e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. A seus atributos, este versículo mostra como é o capitão desse tipo de igreja. Ele é santo, ou seja, ele é sem defeito. Ele é absolutamente perfeito e sem pecado. Esse é o Senhor a quem servimos. 1 Pedro capítulo 2 versículo 22 diz: O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Hebreus capítulo 4 versículo 15 diz: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nota: aqueles que desejam andar com ele devem aprender a andar em santidade também. Amós capítulo 3 versículo 3 diz: Porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? 1 Pedro capítulo 1 versículo 16 diz: Porquanto está escrito, e sede santos, porque eu sou santo.
2. Ele é verdadeiro. A palavra verdadeiro significa genuíno, aquilo que é real. Em outras palavras, ele é o único digno de fé, confiança e obediência. Ele é o único a seguir. A igreja que Deus usa sempre será uma igreja que valoriza muito o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 12 versículo 32 diz: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Colossenses capítulo 1 versículo 18 diz: E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. B. Sua atividade. Aqui está o que o capitão deste tipo de igreja está fazendo. 1. Seu trabalho nas portas da vida. Ele está ocupado abrindo e fechando portas. Quando diz que Jesus tem a chave de Davi, é uma referência a Isaías capítulo 22 versículo 22 diz: E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e ninguém abrirá. Esta era uma profecia a respeito de um servo de Davi chamado Eliaquim, mas era uma figura da vinda do Messias que morreria na cruz. A ideia de chaves transmite dois pensamentos, de acesso e autoridade. A pessoa que tem as chaves pode deixá-lo entrar ou pode mantê-lo fora. Ele tem as chaves e com as chaves vem a autoridade para deixar as pessoas entrarem ou mantê-las fora a seu critério. As chaves do seu carro e da sua casa, Jesus é descrito aqui como aquele que tem a chave. Ele detém as chaves de acesso e autoridade para toda a vida. A. Ele detém as chaves da salvação. Apocalipse capítulo 1 versículo 18 diz: E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Só ele pode abrir o céu e trancar o inferno, e só ele pode trancar o céu e abrir o inferno para você. Você não pode morrer até que ele destrave a porta da morte para você, e você não pode viver uma vez que essa porta seja destrancada. B. Ele detém as chaves do ministério. Apocalipse capítulo 3 versículo 8 diz: Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Só Jesus abre as portas do ministério. É ele quem decide quais igrejas e ministérios prosperam e até que ponto. Quando ele abriu uma porta de ministério, você pode esperar que ele o abençoe grandemente se você passar por ela. Quando ele fecha uma porta de ministério, você faria o mesmo em aceitá-la e seguir em frente. Nenhuma quantidade de súplicas, empurrões ou pancadas irá reabrir a porta. 2. Sua vigilância nas obras da vida. O Senhor está constantemente observando a vida de seu povo. Provérbios capítulo 15 versículo 3 diz: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Hebreus capítulo 4 versículo 13 diz: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ele sabe o que fazemos com as oportunidades que nos dá. Ele observa nossas obras e vê nossos sucessos e nossos fracassos. Nota, e a ideia aqui é que Jesus está no meio de sua igreja. Apocalipse capítulo 1 versículo 13, ao 20 diz: E no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: E não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais, que viste, são as 7 igrejas.
Ele está no meio de sua igreja para criar oportunidades de bênção e utilidade. Ele está no meio de sua igreja para julgar nossos motivos e nossos ministérios. No entanto, seu próprio povo muitas vezes não reconhece o Criador no meio. Acredito que muitas igrejas ganhariam nova vida se aprendessem a reconhecer, adorar e honrar o Cristo que se move entre elas. Segunda, a condição desta igreja. No versículo 8 diz: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. O privilégio que eles desfrutavam, esta era uma igreja abençoada pelo Senhor. Ele lhes deu uma porta aberta para o ministério e prometeu manter essa porta aberta para eles, apesar de tudo que os outros pudessem fazer para fechá-la. A cidade de Filadélfia foi fundada como uma cidade missionária. Foi fundada como uma porta de entrada para a Ásia para que a cultura grega pudesse se espalhar para os povos do Oriente. Eles estavam, portanto, familiarizados com a ideia de portas abertas. Nota, e há momentos em que o Senhor abre portas diante de uma igreja ou ministério. A coisa sábia a fazer é passar por essas portas porque, quando o Senhor decidiu abençoar uma igreja, ninguém pode impedi-lo de acontecer. Nota, e às vezes, Deus permitirá que uma igreja ou um ministério enfrente as portas fechadas. O que você faz? Você espera diante dele pacientemente até que ele abra as portas que precisam ser abertas. Não é fácil. Elias doente pelo riacho que secou, 1 Reis capítulo 17, nota, todas as portas de Deus, tanto as abertas quanto as fechadas são bênçãos. O que fazemos com as portas da vida, no entanto, determina o curso do nosso ministério. B. O poder que eles demonstraram. Jesus diz: tens pouca força. Isso provavelmente significa que eles eram uma pequena igreja com recursos limitados e poucos obreiros. No entanto, o que eles provavelmente viam como fraquezas, Jesus via como força. Nota, e muitas vezes somos culpados das mesmas comparações. Muitas vezes somos culpados de olhar para o que não podemos fazer em vez do que Deus nos chamou para fazer. Se pudéssemos aprender a tomá-lo em sua palavra, confiar nele pela fé e simplesmente seguir em frente para a sua glória, independentemente do que pensamos, sentimos ou vemos, experimentaríamos a obra de Deus de maneiras novas, profundas e tremendas. Lembre-se do que Deus disse a Paulo. 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9 diz: e disse-me, e a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Lembre-se do que Paulo disse aos Romanos. Romanos capítulo 8 versículo 31 diz que diremos: pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? C. A prova que eles deram. A última parte do versículo 8 nos diz porque o Senhor abençoou esta igreja e os usou como ele usou. Eles tinham suas prioridades certas. Eles deram prova positiva de que eram dele e que estavam comprometidos em servi-lo. 1. Eles possuíam um padrão correto de fé. Esta era uma igreja que estava andando em obediência à palavra de Deus. A Bíblia era seu padrão de fé e eles se recusaram a se desviar dela. Meus amigos, o Senhor abençoará uma igreja que é fiel à palavra de Deus. Por quê? A obediência à palavra de Deus é prova de nosso amor por Deus. João capítulo 14 versículo 15 diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Porque nós o amamos, temos sua palavra em alta consideração e isso honra e ele, por sua vez, honra isso. Em seu tempo, o Senhor abrirá todas as portas certas para a igreja que tem o padrão correto de fé. 2. Eles possuíam a declaração correta de fé, eles não negaram o seu nome. Ou seja, eles eram um povo que era tudo sobre Jesus. Ele era a peça central de sua adoração e louvor. Ele era o motivo pelo qual eles se reuniam e ele era muito importante. Sua declaração carrega a ideia de que esta igreja não se envergonhou da morte de Cristo na cruz. Eles não se envergonhavam de pregar a salvação pela fé por meio da graça.
Eles queriam que o mundo soubesse sobre seu glorioso Senhor. Porque eles tinham muito de Jesus, ele fez muito deles. Este é o tipo de igreja que devemos nos esforçar para ser. Terceira, os desafios desta igreja. No versículo 9 ao 11 diz: Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esta igreja teve seus desafios. Enquanto Jesus os elogia por seus padrões, ele também os desafia a continuar a seguir em frente para a sua glória. O desafio da perseguição. No versículo 9 diz: Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Nem todos estavam felizes com esta igreja. Na verdade, eles tinham alguns inimigos poderosos de alguns que afirmavam conhecer Jesus, mas não eram salvos. Meus amigos, a verdadeira igreja sempre será o alvo daqueles que não conhecem o Senhor. Quando as pessoas que não estão andando com Jesus Cristo começam a criticar a igreja, devemos louvar ao Senhor porque é a prova de que somos dele. A promessa do Senhor a esta igreja é que o tempo provará quem o Senhor estava realmente abençoando. O desafio é permanecer fiel apesar de tudo que as pessoas estão dizendo sobre você. Apenas continue servindo, continue vivendo, continue pregando, continue adorando. Quando a poeira baixar no final da trilha, todos saberão onde todos os outros estavam em relação a Jesus Cristo. O desafio da perseverança. No versículo 10 ao 11 diz: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui, esta igreja recebe a gloriosa promessa de que será removida do mundo antes de algum grande desastre. Eu pessoalmente acredito que esta é uma referência ao arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16 ao 17 diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este é um desafio para essas pessoas continuarem firmes no Senhor, sabendo que um dia Ele voltará para tirá-los deste mundo. Obviamente, o Senhor não voltou em seu tempo de vida, mas isso não muda o fato de que Ele está vindo. Nosso dever para com Ele é viver todos os dias como se Ele voltasse a qualquer momento e trabalhar todos os dias como se Ele nunca mais voltasse. Devemos permanecer com Ele até que Ele venha, quer passemos pela sepultura ou pelas nuvens, somos chamados a perseverar. Nota: aqueles que genuinamente pertencem a Ele perseverarão. Aqueles que não o fizerem cairão ao longo do caminho. O desafio da proteção. No versículo 11 diz: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor também os adverte sobre suas recompensas futuras. Eles devem manter a guarda para que não sejam puxados do caminho certo e, como resultado, percam suas recompensas. Ele não está falando sobre salvação. Ele está falando sobre recompensas no céu. 1 Coríntios capítulo 3 versículo 10 ao 15 diz: Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará,
Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não deixe a multidão do diabo ou a multidão da igreja mundana fazer com que você tire os olhos do prêmio a ser ganho no final da corrida. Corra com os olhos no Senhor Jesus. Hebreus capítulo 12 versículo 1 ao 2 diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quarta, o conforto desta igreja. No versículo 12 ao 13 diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor encerra esta passagem com uma maravilhosa palavra de promessa ao povo da igreja de Filadélfia. O conforto de sua estabilidade. A eles são prometidos que permanecerão como pilares no templo de Deus no céu. A história registra que cidadãos influentes da Filadélfia costumavam ser homenageados na cidade com um pilar colocado em seu nome em um dos templos pagãos. Não é muito provável que algum membro da igreja de Filadélfia tenha sido reconhecido como cidadão de destaque nesta cidade pagã. No entanto, o Senhor diz a eles que Ele está observando e que Ele os colocará no templo de seu Pai em glória. De todos os templos pagãos que existiam na Filadélfia, com todos os seus milhares de pilares, exatamente nenhum ainda está de pé hoje. Veja, a honra dos homens é passageira, mas a honra que o Senhor promete a essas pessoas no céu é eterna. Nota: o que você prefere, reconhecimento temporário aqui ou estabilidade eterna lá? B. O conforto de sua proteção. A eles são prometidos donde jamais sairá. Esta é uma referência ao fato de que a Filadélfia foi construída perto de um vulcão ativo. Quando aquela montanha começasse a ruir, os cidadãos da cidade seriam forçados a fugir. De muitas maneiras, era um lugar muito inseguro para se viver. Jesus os lembra que eles estão indo para um lugar seguro no céu. Este mundo pode estar mudando e pode haver perigos por todos os lados, mas aqueles que têm a porta do céu aberta para eles encontram um lugar de eterna segurança, paz e descanso. C. O conforto de sua segurança. Essas pessoas recebem a maravilhosa promessa de que serão identificadas como o povo de Deus para sempre. Eles terão seu nome sobre eles. Eles serão identificados como cidadãos do céu. Eles até têm a preciosa promessa de que levarão o nome do Salvador. O que ele está falando aqui é sobre a segurança deles. Aqueles que confiam no Senhor são reivindicados por ele. Hebreus capítulo 2 versículo 11 diz: porque, assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Hebreus capítulo 11 versículo 16 diz: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Eles têm cidadania garantida em seu céu. Filipenses capítulo 3 versículo 20 diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eles possuem o conforto de sua segurança ao passarem por este mundo. No versículo 8, a igreja de Filadélfia demonstrou os atributos de confiabilidade, dedicação e devoção. Como resultado, o Senhor os abençoou e os usou para a sua glória. Você se juntaria a mim esta noite para pedir ao Senhor que nos ajude a ser uma igreja que Ele pode usar? Você se juntaria a mim pedindo a Deus para nos limpar, nos encher e colocar diante de nós as portas abertas para agradar a Ele? Você se juntaria a mim em oração por essa igreja esta noite? Amigos, quero que Ele nos use grandemente, e Ele o fará, se cumprirmos suas condições.
precisamos trabalhar em nossa caminhada com Deus como indivíduos e como igreja. Você se juntará a mim enquanto busco o Senhor para o futuro desta igreja? Percebo que nosso futuro no céu é brilhante, mas quero que nossos dias aqui sejam abundantes com as bênçãos de Deus também. E você?